Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade... Você sabe o que é uma filarmônica? Já assistiu alguma apresentação dessas bandas? E o coreto de sua cidade? Ele ainda existe? Está bem conservado? Se liga aí que hoje a gente vai falar dos coretos e das filarmônicas de Feira de Santana, no tempo em que os coretos, localizados nessas praças, eram bem movimentados. Qual a cidade que, por mais moderna que seja, não guarda em seu acervo as memórias das praças, das ruas, dos coretos e das bandinhas de músicas que tinham presença garantida em seus festejos? As apresentações das bandas nos espaços públicos das cidades eram diversão garantida para todas as pessoas. E em Feira de Santana temos 3 grandes filarmônicas. Essas bandas são praticamente avó, mãe e irmã da cidade. A Filarmônica 25 de Março, a Sociedade Filarmônica Vitória e a Sociedade Filarmônica Euterco-Feirense, essas bandas são tão antigas quanto a própria escrita de seus nomes, que antigamente, e bota antigamente nisso, o nome Filarmônica na grafia do século XIX era escrito com PH, que tem o mesmo som do F. Coisas de gramáticos e formado em letras que até hoje eu não entendo. E é por isso que eu sou historiador. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Também é difícil precisar a data de surgimento das filarmônicas. Sabe-se que são de origem europeia, tanto ela quanto os coretos. E segundo meu amigo Silvério Duque, professor de História da Arte e Literatura e não historiador, é difícil determinar quando começaram as filarmônicas e quando elas se tornaram populares aqui no Brasil. Mas uma coisa é certa, elas tomaram como base as bandas militares e não só em seu formato, mas em sua disciplina e austeridade. De certo, o melhor período para elas, ou a época em que ganharão as características que lhes são até hoje peculiares, foi justamente na virada do século XIX para o século XX, mais precisamente durante o período conhecido como Belle Époque, tempos áureos em que a França era a grande influenciadora cultural do mundo. Ter um dia ido à França no século XIX era a mesma coisa que nos Estados Unidos nos dias atuais. E visitar Paris era como visitar New York. Eu concluo assim que as fontes que servirão de base e inspiração para as filarmônicas estão repletas de história, de arte, de educação, boa conduta, de cultura e relações sociais, com todas as maravilhosas diferenças que tudo isso tem a nos oferecer. E isso tudo não é por ter origem europeia não, viu? Mas porque aqui nos trópicos e principalmente em Feira de Santana, não dá para contar a história da cidade sem falar desse patrimônio material que é riquíssimo.
E as filarmônicas, que eram instituições filantrópicas, né, por clubes sociais, onde a nata da sociedade, por assim dizer, daquela época se fazia presente, né, bancava, daí inclusive o termo filarmônica do filo, do grego amizade, amigos, grupo, né, era praticamente um arroz de festa. As filarmônicas sempre se faziam presentes nesses coretos, né, que era o local onde aconteciam as festas, os discursos, as inaugurações, os palanques e tudo mais. Então as filarmônicas, como era também uma forma de entretenimento, de levar música para a população, e comumente nas cidades menores, principalmente, a praça era o centro de socialização de tudo. Castro Alves já dizia, a praça é do povo. Em Feira de Santana, o movimento musical ele tem registros já desde meados do século XIX, com a formação de bandas de escravos em fazendas, como em Bonfim de Feira e como no Candial, na Fazenda Candial. E com essa constituição das sociedades filarmônicas, tem-se início em 1868, com a fundação da Sociedade Filarmônica 25 de Março. E, posteriormente, em 1873, é fundada a Filarmônica Vitória, através de uma dissidência da 25. Essas instituições desempenharam, durante muitos anos, um papel fundamental e central dentro da cultura local, da formação dessa cultura local feirense. Os coretos estão para as filarmônicas, assim como as filarmônicas estão para os coretos. São irmãos siameses e ambos têm origem na Europa, como mencionei há pouco. As filarmônicas são entidades que atuam fortemente na sociedade, oferecendo um ensino gratuito para a comunidade, como aulas de iniciação musical e rígidas características da disciplina militar. Os tradicionais desfiles geralmente percorriam as ruas e praças principais das cidades e, em competições, utilizava-se os coretos para rivalizarem e manter uma espécie de contato musical com outras bandas de música do mesmo estilo. Os dicionários definem a palavra coreto com o significado de pequeno coro, mas só que a gente está falando daqueles espaços que ficam ao ar livre e que no passado eram usados para avisos e recadinhos de amor para os corações apaixonados, ou eram utilizados também como parlatório em pronunciamento de autoridades locais. Os coretos eram espaços democráticos, onde aconteciam várias manifestações. É daí, por exemplo, que vem aquela expressão bagunçar o coreto. Eram nesses espaços que ocorriam as retretas, concerto que as filarmônicas apresentavam seus repertórios, e os festivais, campeonatos que eram tocados os repertórios que são característicos das bandas, composto por marchas, dobrados, valsas, machiches, polcas, música do cancioneiro popular e também do cancioneiro regional. É muito importante também não confundir retreta com treta, viu? Porque aí já é uma outra história. Em Feira de Santana temos 3 coretos. O coreto da Praça Bernardino Bahia, o coreto da Praça da Matriz e o coreto da Praça Frois da Mota. O que equivale a um coreto por filarmônica. O que me coloca para imaginar que era difícil, por exemplo, a reação do público quando todas as filarmônicas decidiam se apresentar simultaneamente pelos coretos da cidade. Devia ser uma galhardia, para usar um vocábulo próximo da época. Estamos falando de uma época em que não existiam WhatsApp, não existiam Instagram, nem Facebook, muito menos o YouTube, e nem aplicativos de música para se ouvir, né, instantaneamente. A música era feita por essas entidades que desenvolveram durante séculos uma atividade sociocultural, tocando em casamentos, tocando em enterros, procissões, os tradicionais coretos que se encontram ainda aqui na nossa cidade. O desenvolvimento de muita música, de arte, de
de um repertório específico que também é bastante difundido, não só aqui no estado da Bahia, como no Brasil. Tem uma relação muito próxima, né? Em algumas cidades, o coreto era o local onde a cidade inteira se reunia, a população ia, né? Ali em volta se faziam as quermesses, as festas das igrejas, os discursos, né? Quem lembra da novela O Bem Amado sabe a importância que o coreto e a política tinham. Três filarmônicas, 3 coretos e 6 realidades completamente distintas. Segundo o IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, o coreto da Praça da Matriz de Feira de Santana possui elementos pré-fabricados em ferro fundido, importado da Europa. Trata-se de um exemplar de imobiliário urbano bem localizado na Praça da Matriz. E por volta das décadas 20 e 30 do século XX, sofreu mudanças no seu traço, com a implantação de caminhos concêntricos, áreas de canteiros gramados e arborizadas, bancos, lampadários e o próprio coreto, que foi totalmente construído pela Comissão da Igreja de Senhora Santana em 1916, tendo sido inaugurado no dia 24 de dezembro de 1969. A Filarmônica 25 de Março foi fundada oficialmente em 1868, porém há indícios que a mesma tenha sido criada em 25 de março de 1824, ano de outorga da primeira Constituição do Império do Brasil. Portanto, a Filarmônica pode afirmar, categoricamente inclusive, que foi contemporânea do reinado de Dom Pedro II. Mas o triste, por exemplo, é saber que não há um registro oficial sequer disso. Uma ata de fundação que comprove a hipótese, por exemplo, do professor Carlos Brito, e esse é o preço que se paga pela nossa falta de costume, por exemplo, em zelar do nosso registro de nascimento ou até mesmo do registro geral, a nossa famosa identidade. É cada documento que a gente vê por aí que fica até com medo de olhar, porque se olhar o documento ele já se desmancha todo. E vale ressaltar que por essa banda passou nada mais, nada menos que 2 dos maiores compositores que na atualidade têm as suas obras, continuam sendo executadas, interpretadas por praticamente todas as filarmônicas do Brasil. São eles, o maestro Estevão Moura e Tertuliano Santos. Mas talvez o coreto que esteja, digamos assim, em melhores usos, até no seu uso histórico, seja o coreto da Praça da Matriz. O coreto da Praça da Matriz, que foi idealizado, né, ali por volta do início do século XX, né, 1916, por aí. Ele é inaugurado um pouquinho depois. Ele traz tanto aspectos do neoclassicismo, como sua fachada de ferro, né, está bem ao estilo do Art Nouveau. O relatório do IPAC sobre o coreto da Praça Bernardino Bahia descreve o coreto da praça como coreto de forma octogonal, prejudicado pela substituição de sua primitiva escada por outra, em concreto armado, modificando a volumetria do monumento, cuja área construída é de 77,5 metros quadrados. O Instituto informa também que o tombamento do coreto é de caráter municipal, sendo o processo de tombamento de número 005 de 1991 e a resolução do tombamento de número 8.357/02 de 5 de novembro de 2002, segundo informações do próprio IPAC. Já a Sociedade Filarmônica Vitória
foi fundada no mesmo ano em que a cidade de Feira passa a se chamar Feira de Santana e recebe o seu título de cidade, lá para o final do século XIX. A Vitória, que foi fundada pelo padre Ovídio de São Boaventura no ano de 1873, por motivo de discussão entre os membros da diretoria da 25 de março, seria aquela irmã pentelha e furiosa que esperava os pais saírem de casa para fazer festas e convidar os miglis bem no escondidinho para sua casa. Isso porque a gente conhece melhor o prédio da Vitória que a própria história da Filarmônica em si. O prédio da Vitória é tão falado porque grandes festas eram produzidas naquele local pela elite de Feira durante todo o século XX e até hoje continuam sendo produzidas. Se pela elite eu não sei, sei que enquanto o prédio da sua co-irmã 25 de março está praticamente caindo e fechado para reformas, o dito prédio da Vitória pode se considerar um vencedor, pois vem existindo e resistindo como espaço cultural em Feira de Santana e ainda é possível assistir a Seresta da Vitória, como também nos festejos da Micareta e do Bando Anunciador acontecem apresentações organizadas pelo movimento O Beco é Nosso. A Praça Frois da Mota, com o seu coreto construído em 1919 pelo intendente Agostinho Frois, fica inclusive próximo ao Palacete do Coronel, que por sinal é uma belíssima e riquíssima obra, rica em detalhes clássicos da arquitetura europeia alemã, construído em 1902. Esse coreto ficava próximo ao comércio do gado em Feira de Santana, onde atualmente é o Fórum Filintos Bastos. Segundo o mesmo IPAC, o coreto é construído de uma base de alvenaria de pedra, na qual partem 8 colunas metálicas que apoiam a cobertura do mesmo local. No criterioso documento consta que o coreto original foi prejudicado pela substituição de sua primitiva escada por outra de concreto armado, modificando a volumetria do monumento. E foi em 13 de dezembro de 1921 que nascia, fundada por Leonídio Ramos Júnior e outros integrantes, a Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense, que surge como opção para os alheios, óbvio, alheios às aguerridas disputas que havia entre a Filarmônica 25 de Março e a Vitória. Ou seja, a Euterpe Feirense é aquele membro neutro da família e acaba acolhendo os irmãos mais arredios. A Euterpe, em grego, significa deusa da música e da poesia lírica. Ela construiu a sua sede em terreno doado pelo presidente e baluarte Hermínio Santos. E a inauguração da sede própria da Euterpe, ocorrida na manhã de domingo de 13 de abril de 1952, foi um ato que entrou inclusive para a história não apenas do clube, mas da própria cidade, porque afinal, Feira de Santana naquele período e a partir daquela data, ganhou o edifício com maior número de andares e de quebra dotado de um elevador. Nossa, novidade na cidade, um elemento novo nos prédios, nas construções arquitetônicas de Feira, segundo informações do jornal Grande Bahia. Em 1921 é fundada a Sociedade Filarmônica Euterpe, também muito importante, uma instituição que desempenhou e ainda desempenha um importante papel social aqui para a nossa comunidade de Feira de Santana, né, e que teve dentro dos seus fundadores muitas pessoas que eram das demais filarmônicas, né? Esse movimento artístico de Feira de Santana, ele foi bastante apoiado e bastante valorizado naquela época por diversas pessoas pelo esse desenrolar social que essas instituições desempenham na questão da educação musical, na questão do convívio social, na questão histórica, de patrimônio artístico, na música, no desenvolvimento musical também. E tudo isso, sem sombra de dúvidas, fazia com que Feira de Santana tivesse uma projeção musical bastante importante na época. O que
que há em comum com todas essas bandas, além de se localizarem basicamente na mesma rua em sentido a Conselheiro Franco? É o fato de que todas elas, nos seus melhores tempos, utilizaram os coretos e as praças como uma espécie de palco ao ar livre. E até hoje utilizam. Os coretos são peças fundamentais nos repertórios dessas bandas, que parecem sisudas por terem essa característica e da disciplina toda militar, mas que no fundo são instituições que fazem e prestam um enorme serviço à sociedade, desenvolvendo projetos sociais que criam um impacto na vida de seus integrantes e de toda a sua população. As bandas de música na cidade de Feira são tão importantes que, apenas para ilustrar, vale lembrar que no distante janeiro de 1900, a solenidade de posse da Câmara Municipal de Feira de Santana para mais um mandato do então intendente José Freire de Lima foi encerrada com a Filarmônica Vitória, nessa época escrita ainda com PH, executando o hino de feira do maestro Bastos. Um século depois, em 2001, na virada do milênio, na posse dos novos vereadores e do prefeito José Ronaldo, os presentes ouviram o hino à feira de Georgina Erisman com o uso de um aparelho eletrônico tipo CD, tocado pelo Serviço de Som do Poder Legislativo. Só para a gente comparar a importância da pomposidade dessas filarmônicas. O que podemos deduzir então é que poderia ser um corte de despesas. Afinal, a prefeitura, que poderia pagar um cachê que muitas vezes não chega a sequer 10 mil reais, aliás, já seria um sonho chegar à metade disso. Porém, os serviços prestados por essas instituições são comunitários, recebendo por isso apenas um tipo de gratificação ou um incentivo. E isso faz parte dos estatutos, inclusive das filarmônicas, de não cobrar cachê por serviços prestados à sua comunidade. Outra coisa que há em comum com esses coretos e as filarmônicas, além de todos serem também centenários, são as constantes reformas recebidas ao longo do tempo, as quais modificaram as suas estruturas originais, inclusive nas próprias filarmônicas e suas sedes, que já não são mais os mesmos. O coreto da Praça Bernardino Bahia e o da Praça Frois da Mota, por exemplo, tiveram suas escadarias modificadas, mas ainda assim não perderam a sua suntuosidade e suas utilidades também, visto que 2 deles funcionam como comércio de bar, né? É o caso do coreto da Praça Bernardino Bahia e o da Praça Frois da Mota. Todos também possuem coberturas metálicas. A história dos coretos em Feira de Santana está diretamente ligada às das filarmônicas, principalmente a da Filarmônica Vitória e a Filarmônica 25 de Março. E aí fica a questão, será que o fato de serem comércio impedem os mesmos de receberem novamente as suas tocatas e retretas? Seria possível retomar a prática de uso consensual e coletivo dos coretos da cidade, visto serem importantes patrimônios históricos e que movimentam a cena urbana ao lado de outros patrimônios históricos, como, por exemplo, as filarmônicas? Eu não sei. Obviamente que as filarmônicas estavam sempre presentes nisso. O coreto, seu formato circular, sua acústica, facilitava e muito o trabalho do maestro e de seus músicos. Eu mesmo já tive o prazer de tocar tanto com a 25 de Março, com a 14 de Agosto de Tanquinho, a Merictéria de Tanquinho, tocando clarinete, e com uma Euterpe Feirense, né? No coreto lá da Praça da Matriz, certo? Eu fico muito alegre que Feira de Santana ainda possua esse tipo de atividade, mesmo que de forma já bastante precária, e me entristece também que alguns não estejam em boas condições, não tenham a sua história devidamente valorizada, entre outras coisas. Gostaram do nosso vídeo? Então, na moral, viu? Divulga aí nas suas redes sociais, se inscreve para receber as notificações, para dar aquela força. E como sempre, a conclusão fica pela sua conta, tá ligado? A gente só quer ajudar vocês a se entenderem nessa Babilônia louca que Rui Barbosa um dia apelidou de Princesa do Sertão,
mas não disse pra nós qual era a banda que toca melhor os nossos corações e o da princesa. Fica com a gente e até a próxima.